Achei particularmente interessante a senhora falar da ignorância propriamente dita na busca pelos direitos enquanto um problema sistemático na nossa sociedade. Em outras palavras, seguindo nessa linha, o que a senhora apontaria como necessário para a resolução de problemas estruturais, como a não efetivação de leis em prol de pessoas com deficiência? Seria, por exemplo, a elegibilidade de candidatos com deficiência ou sensíveis à causa na representação pública? Eu pensei nessa pergunta quando a senhora menciona a necessidade de profissionais da psicologia e da assistência social nas escolas para encaminhar e orientar crianças e famílias na busca pelos possíveis direitos. Nesse caso, a elegibilidade de candidatos sensíveis à causa poderia ser o primeiro passo para buscar a efetivação de leis e criar novas, como a própria obrigação da existência de profissionais da psicologia e assistência social nas escolas. Eu acho que são vários caminhos, né? A gente teve uma vitória, que foi a aprovação da lei, finalmente, né? A lei que já estava para ser votada desde 2000, que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais nas redes de educação. Infelizmente, a lei ela só garante nas redes de educação, então não é um profissional por escola, mas por rede. Mas, de qualquer maneira, isso já é uma garantia da existência desses profissionais. Isso ainda precisa de algumas regulamentações para ver como é que isso vai funcionar de verdade, mas já foi um avanço. Além disso, essa questão que tu colocaste da elegibilidade de representantes políticos que sejam comprometidos com a causa, eu acho que isso é fundamental. Tanto de próprias pessoas com deficiência, porque aí é a grande questão, né, do nada por nós sem nós, né? Então eu acho que é importante que a própria pessoa com deficiência esteja lá se representando e falando sobre a sua vivência, a sua demanda, a sua necessidade, quanto que outras pessoas que tenham esse olhar e que tenham essa causa como uma pauta, elas tenham esse espaço, essa voz também, que deem voz às pessoas com deficiência. Não precisa, nem deve ser pauta única, mas elas precisam ser pessoas sensíveis a essa demanda e deem espaço a pessoas com deficiência, coloquem essas pessoas em secretarias, em postos, para que elas possam lutar por medidas políticas, enfim, para que a gente possa crescer nessa questão. Mas eu penso também em outros aspectos, por exemplo, a formação de professores. A gente ainda tem uma formação muito precária nessa temática. Então, muitas vezes, você tem o quê? Uma disciplina na faculdade, quando muito. Nós temos, por exemplo, uma lei que obriga a oferta da disciplina de Libras. Mas essa oferta de disciplina nem sempre é respeitada e mesmo quando ela é feita, muitas vezes ela é ministrada de uma maneira muito precária, muitas vezes só à distância ou com uma carga horária muito baixa. E aí depois esse professor chega na sala de aula e aí ele tem um aluno surdo, mas ele não consegue ter uma comunicação fluida com esse aluno. Ah, mas vai ter um intérprete. Ok, o intérprete ele vai estar fazendo a tradução da sala da aula ministrada. Mas e a relação professor-aluno? Como é que ela vai fluir? O interessante é que esse professor conseguisse ter uma comunicação, ele aluno, e o aluno também diretamente. Então tem várias questões do dinamismo da sala de aula, de desenvolvimento de estratégias de ensino inclusivas, sabe? Então tem várias coisas da formação do professor também que poderiam ser avançadas e que iriam favorecer essas questões como um todo. Por exemplo, o próprio curso de Direito. Quantas disciplinas você tem que vão tratar a questão da inclusão? Os outros cursos de engenharia, de arquitetura. Então, hoje é interessante que na arquitetura você já tem disciplinas sobre desenho universal. Isso é super importante. Então, é muito interessante da gente começar a ver a formação de profissionais trazendo na sua base a temática da inclusão como algo necessário, porque é assim que a gente forma uma geração que é uma geração que vai olhar o mundo de uma perspectiva diferente, que vai olhar o mundo com a necessidade de que esse seja um mundo inclusivo. Então eu concordo contigo que nas eleições a gente já tem que ter esse recorte e a gente tem que fazer isso, de eleger pessoas comprometidas com essa questão, porque isso é para o imediato, isso é o para ontem. Mas pensando no longo prazo, eu acho que a formação de profissionais, que sejam profissionais que olhem para o mundo com esse olhar inclusivo, ela é fundamental.
E aí são profissionais da educação, profissionais da medicina, profissionais da engenharia, do direito, das ciências sociais, enfim, de todas as áreas de atuação. Porque na hora que a gente começa a fazer isso, a gente começa a transversalizar a temática da inclusão da pessoa com deficiência, aí sim eu realmente estou falando de inclusão. Porque aí eu estou começando a trabalhar a questão da pessoa com deficiência não como algo à parte, mas como algo que permeia o meu pensar sobre a vida cotidiana. Aí eu estou falando de inclusão de verdade. Bem, esse episódio da Demais Eficiência está terminando, mas pedimos que esteja conosco nos próximos episódios, para tratar do fértil campo de discussão envolvendo aspectos da realidade de pessoas com deficiência e inclusão social em diversos âmbitos, seja na educação, no mercado de trabalho, no acesso à cultura ou qualquer outro meio. É sempre importante ressaltar que, quando a gente fala em inclusão social, o conceito legal e científico atualmente é que as desvantagens existentes para as pessoas com deficiência estão no meio de vivência e não necessariamente na condição física, intelectual ou sensorial das pessoas. Portanto, é o meio, é a sociedade que precisa ser adaptada às necessidades das pessoas com deficiência e não o contrário. Até o próximo episódio. O programa de podcast Demais Eficiência é realizado por meio do programa Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento. Contamos com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.